Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Como você bem sabe, nós estamos acompanhando Mateus em uma longa jornada. E hoje a gente começa o capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Portanto, Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 6. Que fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos dilacerem. Texto muito bom de ser conversado. Você se lembra quando alguém te surpreendeu dizendo que no início, quando ainda não se conheciam, fez um juízo errado a seu respeito, mas que agora percebeu que estava equivocado? E aí, quem nunca passou por isso, Principalmente quando a gente vai começar no nosso primeiro dia de trabalho, ou na universidade, na escola, as pessoas se olham e fazem uma rápida avaliação sobre as outras. E aí, quando alguém chega para você e fala: olha, cara, eu vou te falar a verdade, no começo, quando eu bati o olho em você, eu pensei isso, mas agora não, agora, rapaz, eu vi que você é uma outra pessoa. Aí você, que bom, cara. Dá até um alívio, Mas, da mesma forma, você já fez o juízo errado a respeito de alguém? E eu quero pegar aqui um exemplo que talvez seja até um tanto que rotineiro. A gente se mudou para um apartamento novo e quando a gente encontrava o zelador do nosso condomínio, na maioria das vezes ele estava de costas varrendo alguma coisa, arrumando, a gente, bom dia, boa tarde, e ele não falava nada. Aí a gente, eu e Stephanie olhamos um para a cara do outro. Você percebeu? Parece que ele, estranho, Parece que é meio antipático. Mas depois eu fui descobrir que ele é surdo e tem problema auditivo. Gente, quando eu descobri isso, o cara virou meu amigão mesmo. Ele vai lá, me pergunta se está tudo bem com onde eu boto meu carro, se quer que melhore um pouquinho ali, se quer que poda a árvore, enfim. Mas talvez você já esteve nas duas posições, como aquele que julga precipitadamente ou como aquele que é julgado precipitadamente. E a pergunta é: com base em que nós fazemos julgamentos temerários e precipitados? A resposta pode ser muito simples. É com base na nossa arrogância. E a gente acaba, pessoal, utilizando critérios, medidas, padrões, usando a nós mesmos como uma régua, como um fator regulador. Então, se a pessoa não se parece comigo, ela não presta. Ela está em falta. Então, a gente acaba usando o nosso estilo de vida
como um princípio para poder medir pessoas, e então a gente absorve com isso um padrão. E aí vem Jesus dizendo que o papel do discípulo não é julgar e avaliar as pessoas conforme o seu achismo, conforme o seu estilo e modelo de vida. Não. Nós não podemos substituir aquele que é o justo juiz. E, sem dúvida, a frase "não julgueis", meus irmãos, meus amigos e visitantes, essa frase "não julgueis", ela é frequentemente corrompida, mal aplicada, mal utilizada, e até força a Jesus dizer aquilo que ele não quis dizer. Até o ateu, ou aquele cara que não crê em Deus, ele vai falar, porque Jesus disse, né? Não julgueis. Então, o não julgueis, ele tem sido utilizado de qualquer maneira, em qualquer eventualidade, e as pessoas não têm se preocupado com o contexto. E esta manhã eu quero caminhar com você, para que a gente possa mergulhar dentro do texto que Cristo está agora aqui dizendo sobre não julgar. Mas, afinal de contas, o que trave, o que cisco, argueiro, o que não julgar e julgar tem a ver comigo e tem a ver com você? Então, nós vamos em busca no foco e descobrir o contexto, e já te adianto uma coisa. Jesus está dizendo que há uma doença chamada hipocrisia. Essa doença, ela tem que ser notada, observada e tratada. E dentro do texto, nós encontramos dois sujeitos. E perceba que os dois sujeitos, eles têm problemas. E pasme, na mesma área. Vamos então, dentro desse assunto, continuar. E é bom ressaltar que Jesus ainda está sentado sobre o monte ensinando, e nós vamos acompanhando isso, né, desde o capítulo 5, e ele vem ensinando a lei, a Bíblia, de modo coerente, aquilo que fariseus e saduceus não faziam, e o povo está admirado com aquilo que ele vem ensinando. Mas o versículo 1, ele abre com o comando de uma negativa: não julgueis. Mas é necessário que a gente invista tempo para entender que tipo de julgamento Jesus está se referindo, porque dentro da própria Bíblia, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Tessalônica, na antiga Macedônia, o seguinte: julgais todas as coisas, julgueis todas as coisas. Afinal de contas, eu devo ou não devo julgar? O verbo julgar aqui em questão é krino, no grego, né, que significa sentar-se para examinar, fazer juízo, emitir opinião sobre aquilo que é relativamente certo ou errado. Espera aí, você está dizendo então que julgar quer dizer sentar-se para avaliar, para examinar, tentar discernir, distinguir sobre aquilo que é moralmente certo, errado, coerente ou incoerente? Sim,
Eu estou dizendo exatamente isso. Gente, a gente julga o tempo todo. E é necessário que também isso aconteça. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Quando você vai lá no supermercado comprar um tomate, você não sai pegando qualquer tomate, você vai lá, avalia, seleciona, tem a percepção se ele é bom, se ele é mau, mas assim, e até você vai além, olha, você faz julgamentos também do tipo, olha, o tomate do Carone está mais caro do que o EPA. Então, o tempo todo, nós estamos emitindo algum tipo de opinião, né? E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente compra um carro usado, é preciso tomar muito cuidado, né? Você vai lá, você examina a lataria, o pneu, o ronco do motor, e então você... Gente, eu já avaliei carro com 5 segundos, eu falei, não vou comprar. Coloca a mão por debaixo do assoalho, assim, ó. Ih, rapaz, eu senti o carpete. Não vou levar com 5 segundos. Então, ou seja, a gente senta para fazer um exame a respeito. Então, logo, nós estamos também avaliando, logo estamos julgando. Mas esse julgamento que eu falei aqui, que pode ser até patético, mas são julgamentos com base no meu empirismo, ou seja, com base na minha experiência. E as coisas ficam até mais fáceis, né? Mas quando a gente trata de pessoas, gente, quando falamos de uma outra pessoa, não podemos julgá-las com base no nosso empirismo, com o nosso achismo. E a gente deve avaliar as pessoas sobre aquilo que elas dizem, sim, aquilo que elas fazem, ensinam, defendem. Não é com base naquilo que eu acredito, mas é com base na Bíblia, nas Escrituras. Não sou mais eu a régua que eu achei que eu fosse ser para avaliar pessoas. Não, são as Escrituras agora utilizadas para poder falar a respeito delas. E quando Paulo, ele pregou em Bereia, é interessante isso, porque ele vai elogiar aqueles judeus, dizendo que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque acontecia algo fenomenal. Paulo pregava na sinagoga, e aqueles judeus de Bereia, após a pregação, eles conferiam as Escrituras, os livros da lei, dos profetas, para avaliar se a pregação de Paulo estava batendo. Espera aí, ele está falando que o Messias é o Cristo, é o Jesus Cristo? Espera aí, vamos então avaliar. Eles estavam julgando a pregação de Paulo com base em quê? Nas Escrituras. As Escrituras é que dão o ponto final à coisa. E a Bíblia traz outro exemplo também em João 7,24, quando diz, olha, não julgueis pela aparência, mas pelo reto juízo, porque a aparência engana a gente. Quem aqui, quem compra livro, né? Quem comprou um livro pela capa? Gente, que livro, deve ser lindo, maravilhoso, aí você passou um tempinho, ixi, não é o que eu pensava. Não julgueis pela aparência. Você corre um risco tremendo de se dar mal. E o que está sendo aqui dito é que nós podemos julgar, podemos, só que precisamos utilizar cautela e cuidado para que a gente não caia na armadilha da hipocrisia. E quando as nossas avaliações e julgamentos não passam pelo
crivo da misericórdia, estamos sujeitos, gente, a cometer uma covardia muito grande contra o nosso irmão. O julgamento que deveria ser usado para resolver um problema, acaba criando outro. Ser crítico é indispensável, mas hipercrítico é lamentável. Porque o hipercrítico, tudo que ele avalia e examina, tem como fundamento derrubar. É chato isso. Você já lidou com gente assim, né, que é o hipercrítico? Então, o que acontece? É que ele acaba sendo exagerado e ele fica cego. E ele cai em contradição e acaba também caindo na armadilha da hipocrisia. E ainda no versículo 1, Jesus adverte a seus discípulos que não sejam assim, que não façam julgamentos precipitados a respeito das pessoas. Não julgueis para que não sejam julgados, simplesmente porque esse julgamento desproporcional que eu lanço sobre uma pessoa, volta para mim. E o hipócrita, o que acontece? Ele tem um livro de regras e leis, né, que ele anda para cima e para baixo com esse livrinho, que ele cria os critérios, e ele faz avaliações a esmo, dizendo quem está certo e quem está errado, com base na percepção dele a respeito das coisas. Ele fica aí fiscalizando todo mundo, mas sem olhar de misericórdia. E no versículo 2, e na parte 2, do versículo 3 e 4, mostra que a hipocrisia, ela é cega para a própria doença. E Jesus, ele é irônico ao dizer que esse sujeito aqui, né, ele tem uma ripa, gente, ele tem uma ripa atravessada no olho, mas é estranho notar que ele consegue, mesmo assim, perceber os problemas mínimos na vida de outras pessoas. Ele traz um problema muito grande, que ele não quer ver ou finge que não está vendo. Mas ele tem uma facilidade para poder enxergar bem aquilo que pertence ao outro, porque o hipócrita, além de ser juiz, ele também é oftalmologista. Ele cuida dos olhos da vida das pessoas. Então, o cara é metido de diploma, né? O cara é juiz, o cara é oftalmologista, mas ele tem uma trave no olho. E a trave aqui, é bom que você tenha um entendimento que quando Cristo fala isso, as casas antigas, né? Antigamente, as vigas, né, elas eram usadas para poder construir casas. Então Cristo vai, pega o exemplo dessa viga e diz que tem um sujeito andando para cima e para baixo com essa viga no olho. É uma coisa notória, grande, perceptível. Mas essa pessoa que tem esse grave problema nos olhos, tem um problema. Além disso aí tem um problema. Já se adaptou a isso, gente. Né? Já tornou-se um com ele não se importa mais. Ou seja, ele traz no olho os grandes argumentos muito grandes, bem orquestrados, a ponto de corrigir com muitas palavras e moralismo as pessoas que estão perto dele. Grandes argumentos, grandes falas, sendo que o problema do irmão dele é desse tamaninho, mas ele vai lá, né, e amplia, exagera. É isso que está acontecendo aqui. Ele tem uma capacidade tremenda de perceber que no olho do irmão dele tem uma partícula de palha, um cisco, né? Era muito comum, gente, é muito comum a gente estar aí na rua assim andando e ver essas ventanias, né? E aí vem, gente, no olho, é uma coisa que incomoda. Você
pede para a pessoa soprar, você joga água, às vezes é difícil tirar um cisco do olho, né? Então, antigamente, eles tinham esse trabalho de pegar o trigo, né, e joerar, que é jogar para o alto para poder fazer a separação do grão, e o vento levava a palha. Então, esses negocinhos bem pequenininhos, né, incomodavam o olho. Mas como como um sujeito, consegue enxergar, gente, aquilo que é pífio na vida da outra pessoa? Sendo que ele carrega na vida dele um problema na mesma área, mas ele não quer perceber. Meus amigos, o nosso zelo pela religião deve ser bíblico e misericordioso. Às vezes, a gente que acaba se aprofundando muito na leitura, no conteúdo teológico, a gente pode cair na hipocrisia. A gente começa a fazer avaliações sobre a igreja, sobre o culto, o tempo todo, né? Sobre as pessoas, quem é madura, quem não é, e a gente pode ser traído por essa armadilha. Porque há uma forte tendência da gente utilizar o nosso estilo de vida como parâmetro, a nossa maturidade, como parâmetro para poder ficar avaliando as pessoas. E a minha avaliação a respeito de você, eu não posso fazer isso usando a minha pessoa como critério para poder te avaliar. Porque é necessário que a gente, antes de fazer julgamento a respeito de uma pessoa, a gente avalie a condição da saúde dos nossos olhos. Porque os dois sujeitos do texto, eles trazem problemas, tanto um quanto o outro. Agora, se eu perguntasse qual dos dois é caso para chamar SAMU, é quem está com cisco no olho ou quem está com a ripa atravessada? Quem está com a ripa atravessada. Esse aí, meu amigo, já é para ontem, vem logo, chama, vem. Então, assim, observe que os dois têm problemas na mesma área da vida. Um mais grave que o outro. Só que esse precisa de ser tratado o quanto antes. Não, ele quer tratar do outro. Não, não é assim que faz. Meus irmãos, Jesus, ele não está proibindo ninguém aqui de julgar. Ele está proibindo o julgamento temerário. O julgamento que é precipitado, impensado, sem misericórdia, desproporcional. E quando os julgamentos mal feitos, eles estragam a vida de pessoas. E a igreja, ela lida com situações que é preciso fazer julgamento. Não tem jeito. E é importante que julgue. O próprio apóstolo João vai dizer o seguinte: olha, gente, né, João, ele pastoreou a igreja em Éfeso, e ele deu uma ordem para aqueles crentes: olha, gente, julguem se os espíritos, ou seja, se as pessoas são de Deus, porque muitos falsos profetas têm entrado no mundo. Então, parafraseando, quando alguém for ensinar vocês, chegar aqui na igreja, julguem aquilo que ele está dizendo. Com base em quê? Com base na palavra. E Paulo, ele estava também encorajando as pessoas de Corinto. Gente, a igreja de Corinto, ela chegou ao extremo nível de irmãos que brigavam entre si irem levar as rusgas aos tribunais. Coisa que dava para resolver na igreja, estavam levando aos tribunais. Aí Paulo vai lá e corrige na carta dizendo o seguinte: olha,
não há entre vocês quem possa julgar essas coisas. Julgar essas coisas. Então, julgar também é necessário. A nossa congregação em Chacraparreiral, filha dessa aqui de Jardim Camburi, onde eu fiquei lá 7 anos, a gente, né, eu e Renilton evangelista que fazia parte de lá, a gente se reunia uma vez por semana para poder nos avaliar. A gente tinha essa cumplicidade. A gente se sentava, e aí, Nath, vamos falar sobre a EBD? Vamos. E ali, com muito amor, misericórdia e clareza, a gente julgava um ao outro, com base nas Escrituras e com base na misericórdia. Então, ele dizia para mim, olha, Nath, a sua pregação, você poderia melhorar isso. Olha, aquele versículo, aquela palavra, de fato, ela não quer dizer isso exatamente, o contexto é outro, e a gente tinha essa liberdade e caminhamos bem. Poderia surgir algum tipo de mágoa? Poderia. No entanto, eu já tinha feito uma leitura de que o meu irmão, Renilton, não queria me derrubar. Ele queria colaborar para o meu amadurecimento. E aí recebemos o outro evangelista, o Frederico. A mesma coisa, uma vez por semana, a gente se sentava para fazer avaliações sobre a didática um e do outro. E quanto nós crescemos nisso? Às vezes a gente ouve uma repreensão assim, né? Machuca um pouquinho, sabe? Poxa, mas não foi dessa vez, né, que eu consegui fazer dar certo. Calma, não é isso não. A nossa avaliação aqui é para ajudar você a resolver aquilo que pode ser resolvido para o teu crescimento e para o crescimento do reino de Deus. O nosso julgamento aqui é para resolver coisas, é para tratar de você, e não para te derrubar. E é preciso que cada um de nós aqui reconheçamos que tem área na nossa vida que talvez precise ser mais tratada do que a outra. É preciso essa reflexão, esse autoexame. Qual área da minha vida precisa ser tratada? E não fingir que não está acontecendo nada. E aí eu vou pagar de moralista para poder corrigir os outros, sendo que aquele problema que você carrega, eu estou afundado nele 2 vezes mais. Isso é hipocrisia. Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então não há problema nenhum em você chegar para o outro e corrigi-lo. Aliás, precisa ser feito, mas a questão é, como fazer isso? Perceba que no texto, ele fala o seguinte, olha, primeiro e depois, primeiro se resolva com esse seu problema aí, cara. Primeiro, tira a trave do teu olho, então você verá claramente, aí sim, você está apto para ajudar o teu irmão a se corrigir naquela área que, convenhamos, é menor do que o seu drama. Então, é preciso um discernimento e a autoavaliação o tempo todo. Como fazer isso? De acordo com as Escrituras, sendo sensível às Escrituras. E, já caminhando para o final, né, Jesus, no versículo 5, ele vai diagnosticar esse juiz, que está acostumado a fazer tudo a queima-roupa, sem se importar com misericórdia e se inteirar dos fatos, ele vai dizer que essa pessoa está doente, vai chamá-la de hipócrita. E é duro isso, hein? Mas ele é. Ele se entregou que ele é um. Que ele está tão cego que ele não consegue ou não quer enxergar o drama dele no olho, mas ele está
ele tem uma energia, gente, ele tem uma aptidão, ele tem um gás para poder, justamente naquele problema do irmão, ele, em vez de tratar do dele primeiro, que é a mesma área, ambos sofrem problema na mesma área, mas ele está muito ocupado para cuidar de si, porque está mais ocupado para tratar dos outros. Não, primeiro tira a trave do teu olho. E o versículo 6, ele é tido por muitos como um versículo isolado do texto acima. Cães e porcos. Você pode ler aí e você vai ter a impressão do tipo, rapaz, não estou entendendo esse negócio aqui não. O que uma coisa tem a ver com a outra? De repente ele para de falar em olhos e agora vira a chave, né, como dizem por aí, para falar que não é para lançar pérola aos porcos e nem também é para lançar aquilo que é sagrado aos cães. Ok, enquanto uns acreditam que esse texto foi colocado aqui de modo sem propósito, há uma outra linha interpretativa que considera que é a mesma coisa de cima. Porque Jesus ele continua falando para quem? Para os discípulos. E diz, gente, ainda falando sobre julgamento, discernimento, avaliação, eu quero falar uma coisa para vocês. Tenham o discernimento de não lançar aos cães aquilo que é sagrado. Identifiquem se essas pessoas são cachorros, porque o cão aqui é aquela pessoa que é moralmente corrompida. O cachorro, né, de antigamente, né, gente, que é o cachorro que comia cadáver. A Bíblia está cheia de cachorro assim, né? Jezabel, cachorro que não sabe distinguir a carne boa da carne ruim. Não, tenham discernimento, gente, identifiquem. Não fiquem insistindo a esmo, né? Não é pelo muito falar. A mesma coisa de modo igual o porco, né? E eu quero concluir dizendo que os nossos dois personagens do texto têm problemas, e na mesma área. Acontece que um tem uma energia muito para cima para corrigir aquele que tem um problema que é simples. Gente, o que está com a trave no olho precisa urgentemente perceber isso e aceitar ser tratado. Agora, o cara que está com cisco no olho, ele só depende de uma boa alma para poder soprar ali o olhinho dele e tudo ficar resolvido. É mais simples. E o hipócrita aqui, é que antigamente, a palavra no grego hipócrita é artista, ator, artista de teatro. Então, pensa antigamente lá, o mesmo ator trocava de máscara. Ele interpretava vários personagens numa mesma história. Então, ele era aquele que ele queria ser. Ele fazia de conta que era um e fazia de conta que era outro. Uma dança de máscaras. Isso não pode se aplicar a você, discípulo de Cristo. Jesus está dizendo que o hipócrita, o camarada aí que tem uma trave no olho, ele até parece ser gentil, bem intencionado, mas não é. Ele fica assim, né? Deixa-me tirar do teu olho. Eu vi que você tem um probleminha aí, cara. Não, ele não é bem intencionado, não. Ele é hipócrita. Ele está em apuros. Ele sofre de uma gravidade, mas não reconhece. E quando a gente perde o hábito de meditar sobre quem Deus é e quem nós somos, a gente começa a confundir os papéis, achando que agora nós somos Deus. Somente Deus pode, de fato,
saber quem é quem, porque ele sonda o interior do coração. E as reuniões que nós temos de discipulado, que se espalham por essa igreja toda, semanalmente, ou melhor dizendo, uma semana sim, outra não, elas também podem servir para isso. São espaços e momentos que a gente tem para cuidar um do outro, para que caso aquele irmão esteja com um problema a ser resolvido, sejamos essa pessoa que vá socorrê-lo. Em misericórdia. São momentos assim, gente, que a gente tem, que talvez a correria aqui no portão da igreja não permita que a gente seja mais íntimo, mais particular, mais claro. Então, podemos avaliar pessoas segundo as Escrituras, mas também, antes de tudo, devemos nos avaliar se estamos caminhando com as Escrituras. Lembra da instrução da aeromoça? Cara, quem pega avião o tempo todo já sabe de cós salteado quando a mulher começa a fazer aquelas mímicas lá, né, e as instruções no corredor do avião, e quando fala, olha, caso as máscaras caiam, é para você colocar a máscara primeiro na pessoa? Não, meu irmãozinho. Primeiro coloca a máscara em você, para depois socorrer a pessoa que está do seu lado. E com isso, julguemos justamente de acordo com as Escrituras e com misericórdia, para a gente resolver problemas e não para criar outros. Para que, como igreja unida, sem falsidade, Jesus seja glorificado e a gente caminhe para a eternidade.